fino.com. Ao final das apresentações, nós vamos ter nossa tradicional roda de perguntas e respostas. Se você quiser fazer uma pergunta, desde já, é só escrever no espaço Q&A, junto com o seu nome, o nome da instituição que você representa. Agora eu vou ler um aviso legal. Esta apresentação traz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa administração e informações a que a companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e diretores da companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, poderá, irá, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estima ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar esses resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. Muito bem, para conduzir as apresentações, contamos com a presença do nosso CEO, Kleber Gomes, e do nosso diretor financeiro de relacionamento com investidores, Marcelo Silva. Também temos a presença do Ângelo Melo, nosso diretor de desenvolvimento estratégico e novos negócios. Para dar continuidade, eu passo então a palavra ao Kleber. Bom dia, Kleber, seja bem-vindo. Bom dia, Ju, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui para fazer a divulgação dos nossos resultados do segundo trimestre e o acumulado do semestre. Queria começar, falando mais institucionalmente como a companhia tem evoluído, e é com grande prazer que eu falo que nós acabamos de completar 35 anos de história, uma história muito bacana, uma história de muito sucesso, de uma companhia que começou de um sonho, dos nossos dois fundadores, o Sr. Jardel e o Sr. Norival, e que hoje é uma das grandes potências do setor no Brasil, a maior empresa brasileira, uma empresa com uma capacidade de relacionamento muito grande com os nossos clientes, uma empresa de portfólio robusto, uma empresa de base tecnológica, com grande competência interna, e que a gente tem a honra e o privilégio de estar liderando nesse momento. Então, a gente ficou, todos nós aqui, os nossos colaboradores, muito felizes de chegar nesse momento, uma jovem senhora, como a gente brinca aqui, e queria aproveitar também para agradecer a todos os nossos colaboradores, aqueles que fizeram parte da nossa história, que estão aqui com a gente até hoje, por nos ajudar a chegar desse destaque que nós temos. Então, muito felizes mesmo por esse momento. E aí, como uma coração para esse momento histórico da companhia, a gente também ficou muito feliz porque nós fomos eleitos a melhor empresa para se trabalhar do agronegócio brasileiro pela GPTW, e nós não estamos falando aqui de quinto, é a primeira empresa, a empresa número 1, e a gente sabe que nós temos empresas muito poderosas no agronegócio brasileiro, empresas também de muito destaque, e a gente ficou muito feliz com esse prêmio, além da gente também já ter sido certificado agora recentemente pela pesquisa da FIA, das empresas incríveis para se trabalhar, com uma pontuação também muito positiva, e aí trazendo destaques importantes nessa pesquisa, por exemplo, como uma comparativa em relação às pré-selecionadas, as melhores empresas que se qualificaram pela FIA, com destaques aí, por exemplo, com 4 pontos percentuais acima em carreira, em recompensa, com uma nota muito alta em ESG. Então, assim, a gente sabe que nós temos um futuro brilhante, baseado no trabalho que nós estamos fazendo, na nossa cultura, mas principalmente por contarmos com pessoas incríveis, e que nos levam sempre para frente. Também estamos felizes, a gente tem falado muito com vocês, a gente tem alguns lançamentos
de plataformas digitais, plataformas que nos aproximem dos nossos clientes, que consolidem ainda a nossa força de marca, para a gente estar sempre lembrado pelos nossos clientes, como uma empresa que não simplesmente faz ali uma troca comercial, né, de produto por dinheiro, mas sim uma empresa que está ao lado dos nossos clientes, após os nossos clientes, e nesse caso, nós lançamos a plataforma Use Saber, que é uma plataforma de conhecimento. Nós entendemos que os nossos mercados, eles têm aí um espaço bastante grande de educação, né, para que a gente possa trazer cada vez mais tecnologia, vivenciando ali o nosso propósito de reimaginar a saúde animal, que significa que nós queremos ajudar na liderança da evolução desses setores, e o Use Saber é uma plataforma totalmente gratuita, destinada a todo o público, mas principalmente para os nossos clientes. Eu estou falando de balconistas, de funcionários de fazenda, de proprietários de fazenda, de produtores, e também, né, de toda a cadeia, que a gente possa levar bastante conhecimento para eles. E também estamos felizes, né, nessa última semana, nós tivemos alguns lançamentos de produtos que não entraram no nosso trimestre, mas vão nos ajudar no segundo parte do ano. Nós lançamos o Tulax, que é um antimicrobiano de geração avançada, utilizados aí principalmente em tratamentos de suínos e de bovinos, um produto pós-patente, né, do líder de mercado, aí sendo uma das primeiras empresas a entrar com um produto que está sendo muito bem recebido e que vai nos ajudar aí no segundo semestre, né, com receitas importantes. E nós tivemos também o lançamento bastante recente agora de uma linha de suplementos para PET, alguns outros produtos, já temos alguns suplementos na nossa linha, a gente está investindo nesse mercado adjacente, e esses suplementos, depois o Ângelo vai explicar um pouquinho melhor, mas ele tem uma característica muito bacana de ser um produto que ajuda para os tratamentos medicamentosos, né? Então, nós temos aqui produto, suplemento para ajudar para cães com problemas cardíacos, para pele e pelo, que é um mercado interessante, e outros suplementos, e a gente vai continuar lançando produtos. Nós temos uma expectativa boa de lançamento de produtos para o segundo semestre. Então, assim, institucionalmente, a empresa está super alinhada, sua parte financeira muito estruturada, o Marcelo vai falar também. Nós estamos gerando caixa, nós estamos com baixa alavancagem financeira, nós estamos nesse momento de alta taxa de juros, que pressiona um pouco o resultado financeiro, nós estamos com uma empresa muito bem estruturada em condições de mercado vantajosas, né? Porque a gente utiliza linhas de pesquisa e desenvolvimento que são muito adequadas à nossa operação. Então, no geral, assim, nós estamos preparados financeiramente para continuarmos crescendo e crescendo forte. Falando um pouquinho do trimestre, né, e do primeiro semestre, do ponto de vista de mercado, nós, né, comentei com vocês, a gente vem aí de uma série de trimestres muito positivos, 10 trimestres crescendo fortemente, mas o segundo trimestre ele não foi tão positivo, né? Nós tivemos um crescimento muito pequeno, quando a gente olha o todo, mas olhando um pouco do contexto do ano, a gente já imaginava, né, que a gente passaria um pouco por isso, e a gente pode dizer que isso decorre muito das incertezas econômicas, né, que o país está vivendo, das incertezas até políticas, por mais que aqui a gente faça o nosso trabalho, a gente não se preocupa muito com isso, né? A gente entende que o agronegócio, que os nossos produtos são resilientes, e que a gente tem um negócio bastante forte pela frente. Mas foi um trimestre que nós tivemos alguns ajustes, inclusive algumas decisões que nós tomamos. Por exemplo, nós estamos promovendo a troca de alguns distribuidores no mercado PET, que no segundo trimestre virão com receitas mais fortes, em questão de performance, que é normal no nosso mercado, a gente sempre avalia isso, mas a gente enxerga o segundo semestre de uma forma bem positiva, né? Falando de animais de produção, a gente viu o primeiro semestre com as exportações de carne ainda batendo recordes, né, principalmente ali voltadas para a Ásia, para a China. A gente sabe que deve continuar nesse ritmo. Nós tínhamos um pouco de animais de campo, diferente do que nós tivemos nos últimos 2 anos, mas a gente vê também uma injeção de economia aí com o auxílio do governo, que vai virar alimentação, isso deve ajudar também o consumo interno um pouco maior. Nós tivemos várias situações. Nesse segundo semestre, nós temos as feiras, que voltam com toda a força, nós temos a estação de monta de reprodução,
Então, a gente acredita que nós temos ali uma condição de fazer um segundo semestre bastante positivo e de trazer ali a nossa expectativa de resultado mais alinhado com o que nós temos para o ano. Em animais de companhia, né, a gente sabe que nós vivemos 2 anos de euforia, comentei isso aqui em vários momentos, em que as pessoas ficaram em casa com seus animais, concentraram a sua renda em gastos com a casa e com o animal, e agora há uma divisão de renda, né? As pessoas voltaram a frequentar seus restaurantes, voltaram a ir ao salão de beleza, voltaram a comprar roupa, mas a gente entende que esse mercado vai continuar crescendo de forma muito forte ao longo de muitos anos ainda, né? Pelo espaço que nós temos. Lógico que não na euforia que nós tínhamos, mas é um mercado que deve continuar crescendo aí, duplo dígito, relativamente alto nos próximos anos. E a gente tem, né, como eu disse, algumas substituições de distribuidores que foram feitas. Nós temos lançamentos pela frente, como a linha de suplementos já, com alguns produtos lançados, que nós vamos complementar com outros, e a gente também enxerga como uma situação bastante positiva para o segundo semestre. Em operações internacionais, a gente continua indo muito bem, um pouco afetado por câmbio, né? O que reduziu um pouquinho ali a nossa margem, mas a gente está com um crescimento em moeda local muito forte nos países, a gente tem conseguido contornar algumas dificuldades logísticas, né, para entregas dos produtos, trabalhando de forma inteligente, eventualmente trabalhando alguma antecipação, para que a gente não sofra lá no final do ano, né, eventualmente com problemas logísticos. Mas, em termos gerais, eu diria, não é o resultado que nós queremos como trimestre. Quando a gente olha o semestre, nós estamos ali com questões bastante positivas que o Marcelo vai comentar no detalhe, e com a possibilidade de fazer um ano bem positivo, olhando para o segundo semestre. Trabalhando sempre com muita força, acreditando na nossa força de marca, na nossa força de relacionamento com o cliente, na nossa abrangência de portfólio, nos nossos drives de crescimento, no nosso planejamento estratégico bem estruturado e que nos vai garantir um futuro muito importante. Então, por hora é isso, né? Queria agradecer a todos vocês por nos acompanharem, e eu volto após para a sessão de perguntas e respostas. Ju, volto a palavra para você. Obrigada, Kleber, pela sua participação. Como já falado anteriormente, nós vamos ter a nossa sessão, então, ao final. A gente já temos perguntas no nosso chat. Daqui a pouquinho, então, elas vão ser respondidas. Agora nós temos, né, como eu já comuniquei anteriormente, a presença especial do Ângelo Melo, que é o nosso diretor de desenvolvimento estratégico e novos negócios, para falar das novas soluções do nosso portfólio. Bem-vindo, Ângelo, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Juliana, bom dia a todos, um prazer estar aqui de volta na nossa comunicação de resultados, e a gente tem novidades muito importantes, muito interessantes para os nossos clientes, né? Que, ao final das contas, eles são a razão principal da nossa existência, né? Então, como o Kleber já adiantou, nós fizemos o lançamento durante o final do mês aqui, o lançamento do Tolax, que é um produto pós-patente, produto que vai ser o segundo do mercado, e trazendo uma alternativa poderosa para os nossos produtores de suínos e bovinos. É um produto para doenças respiratórias, um produto que está em linha com todas as tendências da saúde única determinada pela Organização Mundial de Saúde. Então, uma alternativa muito importante para viabilizar o custo, né, dos produtores de suínos e de bovinos. Um mercado que vem crescendo muito forte, um mercado que vem crescendo muito forte, principalmente pela maior adoção de tecnologia, pelos produtores de bovinos, principalmente, né, porque suíno já é uma produção global, state of art, mas bovinos a gente tem as ilhas de excelência, e o mercado dessas ilhas de excelência ele vem crescendo muito em função da adoção dessas tecnologias mais modernas pelos confinadores, principalmente. Então, o produto, nós estamos confiantes que será um grande contribuidor de faturamento no curto e no médio prazo. E também a gente lançou a linha de suplementos, né? Que é o próximo slide. Nós lançamos 5 suplementos agora, nesse mês, e vamos lançar mais ainda no decorrer do ano. O mercado de suplementos é um mercado que cresce
cresce estrondosamente, vamos dizer assim. É um mercado, ele cresce o dobro do crescimento do mercado de animais de companhia. Então, animais de companhia cresce mais do que a média do mercado. E o segmento de suplementos, ele cresce o dobro do segmento de animais de companhia. Então, o crescimento é muito robusto, é uma oportunidade pujante. Ela está em linha com a macro tendência de humanização dos pets. Então, os tutores fazem com seus filhos de patas o mesmo, tem com os filhos de pato o mesmo comportamento que eles têm com eles. Então, o mercado de suplementos é um mercado que cresce muito para humanos, então, explica o crescimento forte que a gente vê em animais de companhia. É um segmento com muita oportunidade de diferenciação. Ele é um segmento que tem dois grandes players nacionais, e depois você tem muitas empresas pequenas, muitas empresas regionais, e nós queremos ser uma companhia forte que vai contribuir decisivamente para o crescimento desse mercado através da introdução de produtos mais sofisticados, através de produtos que atendam as necessidades específicas, né? E nós somos uma companhia de saúde entrando no segmento de adjacente. Então, nós vamos trazer a nossa experiência de saúde para o mercado de suplementos. Então, nós vamos ter o cardio, por exemplo, que vai suportar aqueles animais que têm problemas cardíacos, então complementando a medicação que ele recebe dos veterinários. Da mesma forma, o Plenipil para peles, o Longil para animais senis, e assim vai. Então, é uma grande oportunidade. Nós lançamos agora esse mês esses produtos e vem mais por aí. Nosso projeto é uma linha muito completa, bem diferenciada, e vem mais coisas ainda no decorrer desse ano. Tá bom? Muito obrigado, Ju. Volto para você. Bom dia a todos, e estou disponível para perguntas depois na roda de perguntas. Obrigada também, Ângelo, pela sua participação. E agora eu chamo o Marcelo Silva para apresentar os resultados da nossa Ouro Fino Saúde Animal. Bom dia, Marcelo, o espaço é seu. Olá, Juliana, bom dia a todos. Venho falar um pouquinho dos resultados do nosso segundo trimestre do semestre. Kleber comentou um pouco os desafios que nós temos para o ano, mas também excelentes expectativas de continuar crescendo de forma relevante nos próximos meses, né, dadas as nossas condições financeiras e a nossa força de vendas, mas associada ao lançamento de novos produtos. Conseguimos crescer nos primeiros 6 meses 9,5%, atingindo 437 milhões de faturamento. Crescemos lucro bruto, geramos caixa operacional relevante nesse semestre e mantivemos uma estrutura de capital bastante saudável e adequada à nossa estratégia de continuar crescendo e investindo continuamente em inovação. Eu vou passar agora para os slides do resultado consolidado e, na sequência, falar um pouco do resultado das nossas unidades de negócio. O crescimento no trimestre foi de 1,9% comparado com o trimestre anterior, mas se a gente olhar os últimos 3 trimestres, nós tivemos um crescimento de 36,4%. E no acumulado dos 6 meses, o crescimento foi de 9,5%, mas acumulamos em 2 semestres o crescimento de 53,8%, né? O ponto que nós trazemos é que o resultado do segundo trimestre não reflete, né, de fato, as expectativas da companhia para o ano. Nosso objetivo é continuar crescendo no terceiro e quarto trimestre e entregar um resultado relevante em 2022, assim como fizemos nos últimos 2 anos. Um ponto importante que eu quero chamar a atenção é que apesar de ter um cenário bem menos favorável em relação à pressão de custos, seja na cadeia logística de insumos ou mesmo a inflação interna do país, nós estamos preservando a margem bruta da companhia. Tivemos até um incremento de margem bruta nesse trimestre, 50,4 contra 50,1 do trimestre anterior, e mantivemos a margem estável no semestre, o que reflete a nossa estratégia de repassar os custos, né, fazer o repasse de preço nos produtos, não avançar no mercado de forma predatória, comprometer o sell-out nos trimestres posteriores, e tivemos aqui ainda um impacto não favorável do câmbio, que traz um prejuízo para a margem bruta das operações internacionais, que vai ficar um pouco mais claro nos slides seguintes. Bom, animais de produção representa 70% do nosso negócio de faturamento, e nós temos aí um crescimento relevante quando a gente olha os últimos 3
últimos 2 semestres, crescemos 52%, estamos com um crescimento acumulado de 8,9% nos primeiros semestres de 22, comparado com 21, e um crescimento de 0,4% comparado ao segundo trimestre de 22 com o primeiro trimestre de 21. Nós tivemos nesse trimestre o deslocamento de 2 lotes de aftosa para o quarto, que vão ser vendidos no quarto trimestre de 2022. Então, basicamente, 12 milhões de doses de vacina, que trariam um faturamento relevante, que mudaria, provavelmente, essa taxa de crescimento para um patamar maior. Tivemos alguma concentração de venda mais ao final da última semana de junho, o que gerou o cutoff, aquela venda faturada não entregue. Essa receita foi reconhecida no mês de julho, então ela compõe agora a receita do terceiro trimestre. E nós tivemos uma boa notícia, que é o lançamento da Fluoxetina, que o Ângelo acabou de explicar com bastante detalhe, mas esse produto estava originalmente previsto para ser lançado no mês de julho e ele foi lançado para o mês de agosto. Então, olhando para o futuro, né, da unidade de animais de produção, nós temos aí um deslocamento, uma sazonalidade de uma venda relevante de volume de aftosa, lançamento de novos produtos e um mercado que se mostra favorável em relação às exportações. Então, a gente está bastante otimista de recuperar o crescimento da linha nos próximos 2 trimestres. Importante destacar que nós estamos preservando a margem bruta de animais de produção, né, do que representa 70% do nosso negócio. A margem bruta subiu para 46,2% da receita líquida, contra 44% do segundo trimestre de 2021. E nós também temos uma margem bruta maior nesse primeiro semestre, comparado ao primeiro semestre do ano passado, que reflete a nossa estratégia de repassar preço, né, para não deteriorar a nossa margem, e também um melhor mix de venda de produtos. Seguindo para animais de companhia, nós tivemos em animais de companhia um trimestre menos favorável, né, um decréscimo de 1,9% comparado ao segundo trimestre de 2021, mas ainda assim crescendo bastante quando comparado ao segundo trimestre de 2020, e também tendo um crescimento relevante quando a gente compara os últimos 2 semestres. Crescemos de 20% até agora 60% no mercado de animais de companhia. Nesse trimestre, nós perdemos a oportunidade de ter vendas adicionais de uma linha de produto que está indo super bem, que é a nossa linha de kit diagnóstico, por maiores dificuldades de desembaraço aduaneiro, né? Nós era para ter performado mais nessa linha de produto. E como o Cléber já havia comentado, nós tivemos ajustes na nossa linha de distribuição, necessários, né, para o negócio, mas que volta agora no terceiro trimestre de forma mais organizada. Então, nós temos, de forma positiva para o mercado de animais de companhia, a oportunidade de aumentar as vendas de algumas linhas de produto que estão performando bem, que já estão em casa, o lançamento de novos produtos, principalmente da linha suplemento, e também capturando já o resultado positivo dos ajustes feitos na nossa linha de distribuição. A margem bruta no segundo trimestre cresceu, 72,1% contra 70,9% do trimestre passado, mantendo-se estável no semestre, né? O menor volume, obviamente, carrega um pouco mais os custos fixos, mas essa tendência é voltar a subir também no terceiro trimestre a nossa margem bruta, à medida que a gente volta com um volume maior de vendas. Em operações internacionais, continuamos avançando a nossa estratégia de expandir, né, a Ouro Fino, e dentro do propósito aí de ser a empresa mais admirada da América Latina. As operações internacionais continuam apresentando crescimento relevante, tanto no segundo trimestre, quando comparado no semestre também, mesmo com o dólar menos favorável. Tivemos uma depreciação aí, uma valorização do real de cerca de 7% comparado ao mesmo período do ano passado, que traria uma receita em reais maior, né? E a desvalorização, né, do dólar perante o real traz um impacto na margem bruta, já com efeito basicamente de preço. Então, essa perda de margem que a gente vê do segundo trimestre de 21 para o segundo trimestre de 22 deve-se basicamente ao dólar mais apreciado, aí, menos apreciado frente ao real quando comparado ao ano anterior. Trazendo um pouco para as despesas, eu quero chamar a atenção, né, mesmo tendo aí um cenário bastante desafiador em relação a custos, inflação interna, o dissídio que nós tivemos no quarto trimestre de 21 de quase 11%, nós mantemos, né, o SG&A em 29%, quando comparado com a receita líquida. Não trouxemos uma diluição, como temos mostrado nos últimos trimestres, porque a receita teve um menor crescimento, mas a nossa trabalho interno é para continuar numa linha de
diluir SG&A e crescer menos que a inflação. Quando a gente olha o crescimento acumulado das despesas nos períodos, o crescimento nominal é menor que a inflação acumulada para o mesmo período. E voltando ao crescimento das vendas, a tendência é a gente continuar diluindo o SG&A nos próximos trimestres. Mantemos uma agenda intensa de investimento em P&D, que é o futuro da companhia. A gente começa a trazer aqui hoje, né, os frutos desse trabalho, que é um trabalho de longo prazo, né, são investimentos de ciclo longo, de 5, 6 até 7 anos, e é estratégico. Então, todo cuidado, toda a gestão, ainda na ponta do lápis, para economizar nas despesas gerais, administrativas, é para que a gente tenha, de fato, recursos suficientes para manter uma agenda relevante de pesquisa e desenvolvimento, que tem hoje projetos em diversos estágios, né? Tanto estágios mais iniciais, na fase de pesquisa, mas também como projetos mais avançados, indo para a fase de desenvolvimento. No período, o EBITDA ajustado, ele ficou 14% abaixo do segundo trimestre de 21, resultado, né, do menor resultado operacional e, consequentemente, menor diluição das despesas operacionais, e no semestre fica 2,5 abaixo comparado ao primeiro semestre de 2021, resultado que a companhia está trabalhando para reverter nos próximos trimestres e continuar crescendo EBITDA mais do que receita. Importante destacar o trabalho que tem sendo feito para manter a empresa saudável, com uma capacidade de crescimento e de geração de caixa, que é isso que traz, né, a dinâmica de manter uma agenda de investimentos. Nós fechamos o semestre com 217 milhões em caixa, ou seja, um caixa bastante relevante. Geramos um caixa operacional de 67 milhões. Aqueles que fazem as contas, né, acompanham o ciclo financeiro, vai observar que nós não estamos expandindo o prazo médio de faturamento, estamos crescendo, mantendo aí né, um equilíbrio muito bom entre sell-in e sell-out. Tivemos, sim, que aumentar um pouco o nível de cobertura dos nossos estoques para evitar alguma ruptura, considerando que ainda temos um cenário de diversidade em relação à importação de China e Índia, principalmente na questão da logística internacional. Por isso que a geração de caixa ela poderia ser até maior, se a gente conseguisse manter os mesmos prazos em relação ao passado, mas ainda fizemos uma geração de caixa bastante relevante, superior ao ano passado, né? Mostrando um pouquinho a nossa estrutura de capital, né? Como a gente não consegue controlar, evidentemente, a taxa de juros, nós temos trabalhado aqui continuamente para que a nossa estrutura de capital seja menos alavancada em CDI e cada vez mais alavancada em dívida incentivada, que é o recurso bastante adequado para o nosso perfil de investimento, né? A companhia consegue financiar o seu crescimento, né? Financiar a sua necessidade de capital de giro com a sua geração de caixa operacional, mas nós mantemos uma agenda intensa de investimento e pesquisa, na casa de 8% ao ano, e aí a importância de ter funding adequado em termos de prazos e custos para manter essa agenda de investimento de forma relevante e contínua, né? Se vocês observarem, nós reduzimos desde 2020 a exposição em CDI de 47% para 30% da dívida total da companhia e aumentamos a participação de FINEP de 46% para 60%. E essa tendência tende a aumentar nos próximos trimestres, uma vez que, dada a nossa geração de caixa robusta, né, a liberação da FINEP, e inclusive liberação de créditos acumulados, ICMS, que nós conseguimos nesse trimestre da casa de 40 milhões, relativo a períodos de 14 a 18, nós estamos bastante confortáveis de liquidar, agora no terceiro semestre, quase 40 milhões de dívidas indexadas em CDI. Então, na prática, nós vamos estar trocando uma dívida a um custo médio de 15,4% por uma dívida média na casa aí de 7,6%, que são a dívida de FINEP. A alavancagem ainda continua bastante adequada, uma dívida líquida EBITDA de 1,37 e sobre o patrimônio uma dívida de 0,34. Além da composição bastante favorável, acho que é importante destacar o eixo da dívida, né? 80% da dívida hoje encontra-se no longo prazo, né? E olhando o pagamento dos próximos 5 anos, uma grande parte concentrada acima de 5 anos, o que nos dá bastante conforto aí de tempo e calma para não ter uma pressão de caixa nos próximos meses relativo a volumes altos de amortização. E nem a necessidade, né, de voltar a renegociar a dívida num cenário menos favorável de taxa de juros e um cenário mais volátil em relação a políticas, questões econômicas e políticas do país. Fechando aqui, falando trazendo um pouco mais da visão dos investimentos em P&D, né? Os investimentos nesses semestres ficaram em 8,2% da receita líquida. Observe que nós temos aumentado, né,
nos últimos anos os nossos investimentos, mas esse é o futuro da companhia, a necessidade de fazer investimentos em projetos relevantes que vão trazer receita incremental nos próximos anos. Bom, agradeço aqui a oportunidade de falar dos resultados da companhia e também fico à disposição aí para as perguntas que vierem na sequência. Obrigado. Obrigada também, Marcelo. Muito bem, a gente agora então abre para a nossa sessão de perguntas e respostas. Você pode escrever aqui no Q&A, o espaço de Q&A, a sua perguntinha que já ela vai ser respondida. A gente já tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Eu vou passar para o Kleber para conduzir esse momento. Então, Kleber, fica à vontade, por favor. Obrigado, Ju. Eu vou começar com uma pergunta para o Marcelo responder, do Carlos Herrera, né, perguntando que, boa tarde, pessoal, como vocês estão vendo a dinâmica de margens para o restante do ano e sobre a alavancagem, qual o patamar máximo de alavancagem que a companhia pretende atingir. Ele fala também, ele pergunta sobre mão de obra, depois eu respondo sobre a mão de obra. Marcelo, por favor, se você puder responder essas duas perguntas. Claro. Carlos, obrigado pela pergunta. A dinâmica de margens nesse cenário é uma dinâmica desafiadora, mas eu trouxe aqui de forma aberta para a unidade de negócio. Nós estamos ganhando margem na linha de negócio, que é a linha mais relevante, que é a margem de produção, que é 70% do nosso faturamento. Então, a empresa fez um repasse de preço no início do ano. Nós estamos conseguindo vender os nossos produtos nos preços que foram ajustados, né? Em animais de companhia, a margem é muito boa, a margem fica na casa aí de 70%. Às vezes pode ter uma pressão maior relativa a um menor volume, mas a tendência é a manutenção das nossas margens em animais de companhia. E operações internacionais também tem uma margem muito boa, ela fica um pouco abaixo de animais de companhia, mas acima, né, das margens de animais de produção no Brasil. Pode sofrer, em alguns momentos, com alguma oscilação de câmbio, mas ainda continuam-se margens acima de 60%, chegando a 65%. Em relação a custos de insumos, nós estamos bastante atentos, temos uma estrutura fora do país, na China, a gente monitora aí diariamente os preços, não estamos enxergando em 2022 custos acima do que foram os custos de compra em relação a 2021, né? Então, nosso repasse de preço feito no ano está alinhado com o orçamento. Então, cenário desafiador, mas trabalhando aqui fortemente para manter as margens da companhia saudáveis, tá? Em relação à alavancagem, nós não temos um patamar máximo assim, definido, né, em relação a até onde nós vamos nos alavancar. A nossa alavancagem está muito conectada com a nossa estratégia, né? Para crescer de forma orgânica, nós temos geração de caixa bastante robusta para financiar a necessidade de capital de giro, e temos fund, né, estratégico já contratado para fazer a agenda de investimento e inovação. O que nós temos comentado com vocês em alguns momentos é que a companhia não se limita, né, à estratégia de crescimento orgânico. Nós temos olhado alternativas de crescer via aquisição, né, olhando a oportunidade de compra de outras companhias que façam sentido. O Ângelo comentou também em relação à sinergia de canal, sinergia de produto. E em situações como essa, nós faríamos alguma captação para que poderia trazer um aumento da nossa alavancagem, mas sempre muito não conservadora, mas adequada ao Brasil, né? Acho que nós estamos num país que a gente tem que ter uma gestão customizada, e a gente não tem hoje uma pretensão de alavancagem acima de 3,5 vezes dívida líquida EBITDA. Seria esse o nosso target aí, mesmo pensando no movimento de inorgânico de aquisição. Obrigado, Marcelo. Eu vou complementar a pergunta do Carlos, né? Marcelo, acho que você só precisa colocar no mudo depois. Com relação se a gente tem algum problema para contratar mão de obra qualificada. Carlos, é uma excelente pergunta, mas não, nós não temos, né? Nós ficamos numa região que tem abundância de mão de obra, principalmente a qualificada para aquilo que nós precisamos, né? Aqui em Ribeirão Preto nós temos um campo da USP, que tem ali cursos de química, de farmácia, biologia. Então, assim, a gente tem bastante acesso à mão de obra qualificada. Aqui na região nós também temos cursos muito renomados de veterinária. Então, nós não temos tido problema, pelo contrário, né? Até trazendo um pouco do institucional, a Ouro Fino está sendo muito reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar em vários segmentos. Isso tem atraído. Eu vou te dar um número só para... Não é a mão de obra qualificada, mas para trazer. Nós tivemos agora um processo de estágio na Ouro Fino,
nós tínhamos ali cerca de 25 vagas e nós tivemos mais de 2.000 candidatos inscritos. Então, a gente tem tido muito sucesso de ser uma empresa, uma marca empregadora muito reconhecida, e a gente, como eu disse também, né, até olhando os dados da última pesquisa que nós participamos da FIA, os nossos próprios colaboradores nos reconhecem à frente de muitas empresas em carreira, em recompensa. Então, mão de obra não é um problema para a gente, tá? Mas a pergunta é muito boa porque são as pessoas que fazem o negócio e por isso que a gente acredita que tem um negócio muito resiliente, porque a gente tem as melhores pessoas aqui para se trabalhar. Obrigado pela sua pergunta. Agora nós temos uma série de perguntas do Alexandre Assaf, eu vou respondê-las aqui, Marcelo, fica à vontade se quiser complementar, e temos mais outras perguntas para responder. A primeira pergunta do Alexandre Assaf aqui, né? Como a CIA enxerga o valor das ações do mercado, se pensa em fazer compras? A gente sabe, né, Alexandre, nós temos aqui uma situação de baixa liquidez, né? Uma vez que nós temos ali acionistas muito relevantes que não têm transacionado papel. Do outro lado, a gente sabe que tem ali um movimento anunciado do BNDES, né, de saída em linha com a estratégia do BNDES, então pode ser que a gente tenha uma movimentação nesse sentido. Mas a baixa liquidez, combinado com o momento de taxa de juros, tem trazido uma movimentação bastante baixa do nosso papel, e a gente sabe que o valor hoje de tela é longe do valor estratégico da companhia, do valor real da companhia, tá? Você também nos pergunta qual é a nossa estratégia de internacionalização. A nossa estratégia é bastante clara, nós somos uma empresa muito relevante no Brasil, e a gente está buscando essa relevância também na América Latina como um todo. Dentro dos países da América Latina, nós concentramos nossos esforços com presença local, no México e na Colômbia. O México é o segundo maior mercado de saúde animal da América Latina e a Colômbia é o terceiro maior mercado. E se a gente pensa, por exemplo, em termos de produção de proteína, a gente olhando Brasil, México e Colômbia, nós estamos atingindo 75% do potencial da América Latina, que é 16% do potencial do mundo, né? Então, nesse momento, o nosso foco é América Latina, os demais países a gente já tem via distribuição, também fazendo ajustes, também ganhando mais relevância, e você tem visto pelos crescimentos históricos, tanto que a gente tem crescido em comércio exterior, e esse é a nossa estratégia. Pode ser que no segundo momento a gente olhe para outros mercados, né, principalmente se a gente for olhar aí potenciais mercados com bastante sinergia com o nosso negócio, com os desafios de mercado, e que os nossos produtos possam ser absorvidos. Mas nesse momento é América Latina. A outra pergunta do Alexandre a Ourofino tem planejamento de aumentar a importância de imagem de companhia em receita, vis-à-vis a margem ser maior? Sim, nós temos. Quando a gente olha hoje o mercado de animais de companhia, principalmente do Brasil, nós temos dois grandes mercados que nós não estamos atuando em animais de companhia. O primeiro mercado é o mercado de ectocomprimidos palatáveis, que aí são os comprimidos, né, para tratamento de pulgas e carrapatos. Esse é um mercado ainda sobre patente, mas nós estamos buscando caminhos, né, de chegar nesse mercado o mais cedo possível. E o outro, segundo grande mercado de animais de companhia que nós atuamos é o mercado de biológicos. E todos sabem que nós temos aqui, nós desenvolvemos uma planta de biológicos recombinantes de última geração e que nós estamos, sim, desenvolvendo um portfólio, um pipeline de produtos principalmente para animais de companhia, suínos e bovinos, mas esse é um mercado que nos vai dar uma relevância. Os demais mercados de animais de companhia, nós já temos uma presença bastante significativa, nós temos market share elevado, não tínhamos em suplementos, mas suplementos você também viu aqui, né, já alguns lançamentos que já vai agregar aos nossos produtos e virão muitos outros suplementos para cá, além de olharmos outros mercados adjacentes de futuro para que a gente tenha uma relevância, porque a gente tem, sim, é um mercado menor, mas é um mercado com uma margem muito bacana, com uma dinâmica muito bacana, e a gente quer cada vez mais ganhar relevância sem perder a nossa relevância em produção na América Latina, que é muito importante para a alimentação do mundo no futuro. Tá? Então, espero ter respondido essa aqui. Vou verificar quais mais você tem aqui, só um segundo. Deixa eu ver aqui se eu estou olhando aqui. O Alexandre também pergunta uma cor em termos de market share, se tem subido ou caído. Nós, assim, quando a gente olha a dinâmica, principalmente das empresas grandes, né, nesse momento que ainda nós temos linhas sendo em desenvolvimento, novas linhas de acesso, as empresas grandes, basicamente, elas mantêm o seu market share, né? Então, no mercado que cresceu muito nos últimos 2 anos, a gente tem
mantido o market share, principalmente nos mercados participativos, e a gente olhando para frente, nós temos novos mercados para entrar. Hoje a gente atende mais ou menos cerca de 50% do mercado como cobertura, né? E a gente tem ainda um espaço aí de evolução, por isso nós temos tido mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento, olhando esse futuro aí de alguns anos para frente. Deixa eu ver se falta mais alguma aqui. Nós temos uma pergunta, temos mais algumas aqui, tá? Do André Prates, agradeceu a transparência. Aqui, André, vai ser sempre assim, tá? A gente é sempre muito transparente, né, nas nossas conversas, momentos positivos e momentos não tão positivos. Se o patamar atual de despesas com P&D atingiu um nível ótimo, há espaço para novos aumentos. Historicamente, André, a gente trabalha ali com investimento entre 6% e 6,5% do nosso faturamento. Você está percebendo que ele está um pouco maior, né? O Marcelo comentou ali na casa de 8%, mas é porque nós estamos, de fato, investindo mais, nós estamos investindo em novas linhas, nós temos que trazer novos produtos. O ponto é que esses retornos de investimentos, eles não são tão rápidos, né? Nós temos um desenvolvimento de ciclo longo, uma vez que nós estamos falando de pesquisa científica, de novos produtos e produtos que demandam, né, estudos clínicos, estudos a campos, análises regulatórias que têm um tempo longo. Mas não acho que nós vamos subir percentualmente mais do que isso, acho que já está num nível bastante próximo do atual para o momento, e a gente tende até a reduzir um pouquinho para frente. O que eu queria destacar é que nós também estamos trabalhando nesse momento com a nossa área de novos negócios e desenvolvimento, né, de parcerias, que é a área liderada pelo Ângelo, e que a gente quer trazer também, ao mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo produtos de futuro, também produtos via parceria com outras empresas, ou mesmo trazendo tecnologias, ou trazendo produtos que a gente possa agregar na comercialização. Então, nós temos bons exemplos disso já que aconteceram no passado, né, nesse passado mais recente, a gente olha com muito carinho também para isso para o futuro. Então, obrigado pela sua pergunta. Nós temos uma pergunta aqui do Rafael Salles, né? A situação da Regenera. A Regenera é a empresa de célula-tronco, a startup de biotecnologia de célula-tronco que nós adquirimos recentemente. Nós, né, tivemos aí para fazer integração nesses meses, nós trabalhamos já a incorporação da companhia, ela já está incorporada dentro do nosso negócio, e nós temos também hoje, né, todo um trabalho de formação desse novo mercado. Nós estamos falando de uma tecnologia extremamente inovadora, uma tecnologia ainda desconhecida pela maior parte dos médicos veterinários, e a gente já começou um trabalho intenso de formação desse mercado, participando de eventos importantes, levando treinamento para o campo, e a gente espera colher principalmente resultados a partir do próximo ano, né, com essa tecnologia, que sem dúvida vai agregar bastante, além de continuar desenvolvendo essa tecnologia para outras doenças também relevantes, principalmente de animais de companhia, tá? Então, nesse momento é muito mais um momento de formação de mercado, e mais para frente a gente deve colher os resultados esperados. Nós temos uma pergunta aqui do Bernardo Semedo, acho que estou pronunciando corretamente, ele da Ore Capital. Voltando na operação internacional, poderia falar um pouco mais sobre a retração de 10 pontos percentuais na margem bruta, com apenas 6% de valorização real frente ao dólar. Eu vou passar essa pergunta para o Marcelo, e poderia dar mais cor sobre a fábrica de biológico, pipeline de novos produtos, e depois eu vou passar essa pergunta para o Ângelo, tá? Então, vai lá, Marcelo. Obrigado, Bernardo, pela pergunta. Essa desvalorização ela corresponde a quase 60%, né, da margem do período, os 10 pontos que você comentou. E um ponto que vale destacar, o Kleber até comentou na sua fala inicial, vou explorar um pouco mais, é a dificuldade da logística. Nós temos hoje, né, não só um custo incremental de logística inbound, ou seja, quando a gente traz insumos, né, da China, da Índia, principalmente, mas também um custo maior logístico quando a gente exporta os nossos produtos para outros países. Então, uma combinação de câmbio, né, desfavorável, e um aumento dos custos logísticos. E aí a importância de a gente trabalhar aqui mais estrategicamente para otimizar as cargas, antecipar alguns volumes, porque quanto mais fracionado, mais segmentado, menos diluição a gente tem no processo de exportação, dos custos logísticos de exportação. A2, Cleber, você comenta?
Pois não? Oi? Pode falar, Ângelo, Sim. responder Então, acima da pergunta do Bernardo. Isso, a questão da fábrica de biológicos, né? Então, nós temos bastante avanço nas vacinas, que a gente está na fase final delas. Nós enfrentamos algumas dificuldades há um tempo atrás, e quando o nosso time de liderança assumiu, o Kleber estabeleceu uma força-tarefa muito robusta para a gente resolver essas questões, e a gente tem tido sucesso nesses aspectos, e nós esperamos estar brevemente no mercado com 2 grandes produtos. Um produto, ele é muito inovador, sem alternativas no mercado global hoje, e a gente tem um outro produto que tem alternativas, mas é um mercado muito grande, com pouca competição ainda. Então, a gente tem muitas oportunidades e a gente está muito confiante de chegar com esses produtos brevemente no mercado. Desculpa, eu tinha caído aqui sem querer. Voltei, né? Caí, mas não me machuquei, está tudo tranquilo, não brincando, caí aqui do Zoom. Mas estou voltando, nós temos outras perguntas. Como eu saí, o chat caiu, eu tenho que olhar aqui do lado. Mas eu vou voltar para o Marcelo, né? Tem a pergunta do Rafael, perguntando só quais são os custos fixos mais relevantes da companhia, como eles representam no total. Eu volto a pergunta para o Marcelo. Rafael, obrigado pela pergunta. Essa informação ela não está aberta aqui no release, mas se você quiser olhar as notas explicativas detalhadas, quando a gente avalia os custos por natureza, você vê que a mão de obra, né, custo com pessoas, é bastante relevante hoje dentro do custo da companhia, exceto os materiais, né, que é o custo variável. Então, esse é o nosso custo fixo mais relevante hoje, mão de obra, que deve representar cerca aí de 45% a 50% dos custos indiretos totais. Eu vou continuar com o Marcelo. Nós temos ali uma pergunta anônima, né, sobre nossa política de dividendos. Eu volto com o Marcelo. Bom, a companhia distribui, né, historicamente aí, o mínimo obrigatório, né, os 25%, é o que está na nossa política hoje, até porque nada é por acaso, né? A gente precisa manter uma agenda relevante de investimento, uma estrutura de capital adequada, então não precisamos reter parte dos nossos resultados para continuar investindo, né? Lembrando que a nossa tese aqui, né, de empresa não é uma distribuição de dividendos, né? É uma tese de crescimento, né? Por isso a importância aqui de a gente estar sempre trazendo os planos de crescimento e os projetos que nós temos para chegar lá. Bom, creio que vai ter mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Então, tem uma pergunta aqui do Bernardo, eu vou responder. Está perguntando como a gente enxerga, né, o mercado competitivo de animais de companhia, qual a importância do canal da Ouro Fino nesse tipo de venda. O mercado de animais de companhia é um mercado muito competitivo em todo o mundo, né? Todo mundo quer participar de um mercado que cresce muito e que tem boas margens. Então, óbvio, né, no mercado farmacêutico não seria diferente, no mercado de soluções para animais de companhia não seria diferente. Nós concorremos com empresas globais, empresas de muita tecnologia, mas a gente se posiciona muito bem nos mercados onde nós estamos, principalmente vamos falar de Brasil. Como eu disse, nós temos 2 mercados que nós não participamos ainda, um sobre patente e um de biológicos, nós estamos em desenvolvimento, e quando a gente olha todos os outros mercados, o Ouro Fino tem uma participação relevante, um market share acima de 10%, em todos eles, em alguns muito mais que 10%. Então, nós temos aqui um mercado competitivo, mas onde o Ouro Fino é um dos principais players desse segmento. E como eu disse, nós temos plano de companhia de continuar investindo bastante. E aí se pergunta, né, a importância do canal do Ouro Fino nesse tipo de venda. Extremamente relevante, nós temos uma rede de distribuição bastante desenvolvida, composta por 42 distribuidores que chegam a aproximadamente 30 mil pontos de vendas, além do atendimento direto que nós fazemos para as grandes vendas do mercado, aí, todos vocês conhecem, como Pets, como Cobase, e vamos começar também a atender outras redes que estão se formando agora diretamente. Então, assim, nós, apesar dos ajustes que eu comentei, que é normal, né, nós atuamos, a gente tem que sempre crescer e eventualmente, alguns distribuidores nós precisamos estar sempre atualizando, mas nós temos um canal super relevante que, inclusive, nos permite incluir outros produtos
de mercados adjacentes, como é, por exemplo, a linha de suplemento, que não é um medicamento em si, mas que encaixa perfeitamente como nossa tese. O Ângelo explicou lá, por exemplo, desse suplemento cardio, né, que nós estamos chamando, né, e que ele entra com um tratamento cardiológico como um tratamento de suporte, suplemento. Então, é uma dinâmica muito interessante e a gente tem orgulho de estar muito bem posicionado nesses mercados e ainda com muita oportunidade de crescimento futuro. Eu entendo que essa foi a última pergunta, né? Então, eu queria agradecer a todos e volto a palavra pela Juliana, inclusive agradecer o Marcelo e o Ângelo aqui pela mão em ajudar a responder. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ângelo. Obrigada também, Kleber, pela participação. Obrigada pelas perguntas que vocês nos enviaram e a gentileza de estarem conosco em mais um encontro. Nossa empresa está sempre aberta para viver os nossos valores junto com vocês e o time de relações com investidores está sempre à sua disposição para tirar qualquer dúvida, conte com essa equipe. Lembrando também que essa transmissão ficará disponível no site ri.ourofino.com. Já desejo a vocês uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Kleber, está contigo as considerações finais. Bom, queria agradecer novamente a todos pela atenção aí, né, aos nossos investidores que confiam no nosso trabalho e dizer que nós temos muito trabalho nesses 5 meses pela frente, né? Nós vamos continuar com toda a energia possível, nós temos um time muito capacitado, não é um cenário como os outros 2 anos, né, que o mercado estava mais fluido, tinha algumas condições, a gente tem que trabalhar mais ainda, mas a gente acredita muito no nosso potencial e a gente tem aqui todo o nosso esforço para entregar, como o Marcelo disse, um resultado relevante no segundo ano, continuando a nossa tendência de resultados muito bons que nós estamos tendo, né? Então, obrigado a todos e vamos aí com muita força para o segundo semestre.